Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo GLPI. Eu estou falando aqui um pouquinho sobre o GLPI 10, uma série de vídeos aí um pouco mais elaborados, um pouquinho diferente das nossas lives que a gente teve lá na Service Desk Brasil. O GLPI 10 vai estar saindo agora no dia 15 do 12. É importante afirmar que hoje, dezembro de 2021, esta versão do GLPI 10 é beta, portanto não use em produção. Para quem não sabe, a gente fez uma live em abril de 2021, vou deixar aqui embaixo na descrição, que basicamente a gente deu uma abordada geral do que a gente já tinha visto no GLPI 10 até aquele momento. Mas hoje a gente está aqui com uma versão um pouquinho mais avançada e desenvolvida, mas vamos dar uma olhadinha rápida no que a gente tem aqui na parte visual do GLPI, que essa aqui é uma das questões que a maioria do pessoal espera em cada versão. E eu deixei aqui também duas telinhas, uma do GLPI 9.5 que eu tenho aqui, até vou mudar para o nosso tema não darker, né? Não dark, vamos botar o mesmo tema aqui para deixar igualzinho. E a gente pode brincar um pouquinho nessas duas interfaces. A gente consegue ver uma rápida, uma grande diferença, na verdade, entre um e outro. Se eu pegar, por exemplo, aqui e abrir uma nova aba desse carinha aqui, veja só como é a cara dele quando ele está não logado. Ele é bem diferente do que a gente tinha aqui. Por exemplo, se eu pegar aqui o GLPI 9.5, ele tem aquela tela padrão, que já era igual na 9.1, 9.2, 9.3. Isso não tinha mudado tanto de uma para outra. Da GLPI 10 a gente teve uma alteração bem drástica, bem diferente. Tem aqui a base que a gente quer fazer o login, mas vamos para o que interessa, que é basicamente olhar para a interface. Então aqui a gente tem a tela padrão, que é o nosso visão do grupo, ou a gente tem o dashboard, ou seja, a gente tem o dashboard no 1 e a gente tem o dashboard no outro aqui também. Deixa eu só mudar meu perfil para ser super admin. Então basicamente a gente tem aqui um dashboard que é bem parecido, vamos dizer assim, entre eles. Temos algumas melhorias em alguns desenhos, eles ficaram um pouco mais bem desenhados, a gente consegue ver aqui. Por quê? Porque o GLPI basicamente está sendo baseado agora no Tabler e no Bootstrap. O Bootstrap, então, é um framework de desenvolvimento e o Tabler, ele dá essa cara bonita, porque ele é uma espécie de padrão para dashboards. Então, ele dá esse padrãozinho mais bonito para o nosso GLPI 10, para essas novas versões que a gente vai ter aqui para frente. A gente consegue ver logo de cara que o nosso menu mudou bastante. Ele tem, então, tanto na versão de olhar na vertical, desculpa, aqui à esquerda, como a gente também tem na vertical, já vou mostrar para vocês. E o legal é que a gente pode pegar aqui, ó, e simplesmente sumir com ele. Ele fica só os iconezinhos e a gente pode ir com o mousezinho em cima. Eu acho isso bacana para quem tem telas menores, a gente consegue ocupar menos espaço na tela e consegue ter uma visão melhor. Vamos, por exemplo, dar um zoom aqui. Vamos simular que a gente tivesse uma tela um pouco menor. Então, basicamente, eu tenho o mesmo acesso às mesmas informações, simplesmente tirando essa barra aqui do lado. Porque imagina que eu tivesse essa barrinha aqui numa tela de 14, 15 polegadas, 13 polegadas, ela ocuparia uma boa parte do meu computador. Então, eu posso dar um collapse menu. Tem que dar uma melhoradinha na tradução ali, que inclusive está aberta lá no Transifex para fazer essa participação na tradução. Um segundo ponto que é interessante, que eu gostaria de validar com vocês, é a parte dos chamados. Deixa eu voltar aqui para nossa redefinição, onde a gente vem aqui para dentro de um chamado, qualquer chamado. Dá uma olhadinha na timeline nova do chamado aqui. A gente tem ele à esquerda, então o menuzinho aqui à esquerda do chamado, ou seja, a gente tem muito parecido com o que era já. Então vamos pegar aqui, por exemplo, um outro chamado aqui, que eu tenho na versão 9.5, e veja que ele é muito parecido ao lado. Entretanto, toda vez que eu tenho que mexer em algo, por exemplo, eu quero mexer em algum status, urgência, uma categoria, eu tenho que vir até a aba chamado. Agora eu não preciso mais, porque eu tenho a timeline aqui no meio. Eu posso simplesmente adicionar as coisas que eu quero, ou seja, as tarefas, as soluções, pedir por uma validação, tudo dentro do chamado, e ao mesmo tempo eu posso mexer ele aqui ao ladinho. Então eu não preciso mais ficar pulando de um para o outro. Agora está tudo na mesma tela, tudo num lugar só. Para vocês verem aqui em cima como muda, que eu esqueci de mudar, vamos vir aqui nas minhas configurações e vamos ver se a gente consegue fazer a personalização para ver o menu em cima, ou seja, no topo, no header, vamos dizer assim. Basicamente a gente vem aqui, vejam só, tá lá em cima o carinha, todo bonitinho. Esse Find Menu, eu gosto mais do outro, tá? Eu vou deixar como tava. Eu gosto ele na vertical.
Mas esse Find Menu aqui em cima, ele já existe desde a versão 9.4, se eu não me engano. Vocês podem testar aí, que é o qual Ctrl Alt G. Ou seja, vocês abrem o Ctrl Alt mais G e vocês conseguem pesquisar algo no GLPay, que é pouca gente que usa essa função. Mas algumas pessoas usam. Eu já falei sobre isso no vídeo do overview da 9.5. E algumas pessoas não se acostumaram a utilizar. O que o GLPay fez? O que a Teclip fez? Colocou essa pesquisa direto num botão. Então eu clico aqui no Find Menu, ele vai aparecer a mesma coisa. Então, eu quero procurar uma informação sobre assistência, tá ali, todos os módulos de assistência. Eu quero procurar alguma coisa sobre categorias, tá aqui todos os módulos que tem a palavra categoria no nome. Então isso aqui é bacana para quando a gente não lembra algo de cabeça. Eu tenho muita coisa na cabeça, mas quando a gente não lembra o menu na cabeça, a gente pode usar essa função para encontrar aquilo. Toda a parte de configuração do GLPay está muito semelhante, tá? Não mudou muita coisa. Mas não é disso que eu quero falar agora. Eu só queria mostrar realmente a parte de chamados, que é a parte de interface que eu estou batendo aqui mesmo. Logo após essa parte de chamada, da timeline toda dentro de um lugar só, tudo basicamente numa tela só, a gente não tem que ficar clicando, voltando, abrindo um monte de abas, a gente tem tudo aqui. A gente também tem na própria listagem de chamados algumas coisas que me chamaram a atenção. Vou falar sobre 3 delas, que são relacionadas a uma só que pouca gente usa, que são as pesquisas salvas. Sabe quando a gente salva uma pesquisa, por exemplo, eu quero ver aqui, vou criar uma pesquisa salvar pesquisa atual. Então, todos os chamados. Não que essa pesquisa seja muito útil, ou seja, é raro eu querer olhar, se eu tenho 1 milhão de chamados, eu vou querer listar todos os chamados? Talvez não. Mas digamos que eu quisesse criar aqui uma pesquisa específica, ou seja, todos os chamados não solucionados, e que o técnico contenha Arthur, por exemplo. Vai aparecer todos que são para mim. Beleza, maravilha, é isso que eu preciso. Agora eu vou criar uma pesquisa salva com isso. Então vai ser o quê? Chamados não solucionados para Arthur. Show! Visibilidade privada, que é só eu que quero ver, não precisa ser todo mundo ver, mas vou adicionar. Agora eu tenho uma pesquisa salva. O que isso me traz? Eu posso clicar em listas aqui em cima e clicar em cima dele, porque basicamente ele vai trazer exatamente o que eu preciso, a minha pesquisa salva, tá? Mas antes a gente tinha uma dificuldade um pouco maior, porque ela ficava aqui em cima nessa estrelinha e ela gerava uma listagem absurda de pesquisas aqui. Então se vocês tivessem pesquisa de ativos, pesquisas de chamados, pesquisas de fornecedores, elas apareceriam todas aqui nessa listagem e não importa o contexto que tu esteja. Então se por exemplo eu vier aqui em mudanças, por exemplo, e criar uma pesquisa, vamos criar uma padrão aqui, não solucionados, mudanças, adicionar, beleza. Se eu vier aqui em listas, ele só aparece o que é relacionado a mudanças. Agora, se eu vier em chamados, ele vai aparecer vai só aparecer os que são relacionados a chamados. Sim, eu poderia vir aqui em outros e ver outros, mas agora a gente tem as pesquisas salvas por contexto. Outra coisa bacana nas pesquisas salvas é que eu posso ancorar as pesquisas salvas aqui do lado, para que mesmo que eu saia dessa telinha aqui, ou que eu vá mudando as telas, ele continue aparecendo a pesquisa salva aqui do lado, o que era diferente aqui. Tem a pesquisa salva do lado, se eu clicar em outro módulo, ela some. O que era uma coisa ruim, porque tu tem que ficar lá clicando, voltando, uma coisa um pouco chatinha de fazer. Partindo para um próximo ponto, seria os novos temas. A gente tem os temas que a galera, sempre brinca que quem usa a primeira vez o tema escuro nunca mais quer voltar. Então a gente tem aqui outros novos temas, esse Midnight, ele fica completamente preto. A gente tem o Outer Dark, que ele é um escuro, mas não tão escuro. A gente tem o Dark, que ele fica todo branco no fundo, mas ele tem as telas todas pretinhas em cima, ó lá. E a gente tem o Darker, que eu acho o mais bonito de todos, para usar principalmente de noite, aquela galera que trabalha de noite ou sem luz. Eu gosto bastante disso aqui. Mas eu estou usando o Purple Haze neste momento. E bacana também que todas as alterações que a gente faz, elas estão acontecendo sem ter que ficar fazendo login e logoff. Isso eu gosto muito.
Outra coisa que ficou muito bacana, que eu gostaria de citar e dar os parabéns, é basicamente esta função de que mesmo que eu vá dando scroll aqui nos chamados, perceba que aqui em cima, ó, ele não some. Isso não some. A mesma coisa aqui embaixo, ó. Fica como se fosse aquele congelar do Excel. Vou mostrar para vocês aqui no GLPI antigo. Se eu tiver muitos chamados, eu vou aumentar aqui. Vou aumentar aqui. Se eu tiver muito, perceba que o topo e o rodapé, eles andam juntos. Então, se eu tiver muitos chamados aqui, ó, tá vendo? Ó, ele sumiu lá embaixo. Se eu tiver mais chamados aqui, deixa eu pegar todos os chamados, ver se eu consigo fazer o teste. Ó, ele some lá em cima, os títulos, o cabeçalho. O que é ruim, porque imagina que vocês tenham uma lista de 100 chamadas, tu tá lá no 89º e tu não lembra mais o que é essa coluna aqui. Ah, é requerente? Beleza. Mas agora no GLPI 10, continua lá o requerente, ó. Ele não some. Perceba que ele tem como se fosse um scroll dentro do próprio carinha. Ó, ali, ó, tá vendo? Ó? Ele não some. Isso eu achei sensacional. Sensacional. Parabéns, TechLib. E aí a gente tem também uma opção de a gente simplesmente sumir com toda essa pesquisa aqui de cima. Então imagina que a gente tivesse aqui uma pesquisa gigante, com grupo, com regra global, com N coisas. Imagina essa tela toda numa tela pequenininha. A gente pode simplesmente vir aqui, ó, e esconder a parte de pesquisa. Por quê? Porque eu já fiz a pesquisa. Agora eu só preciso olhar o resultado. Então essas funções da parte de gráficos ficou sensacional no GLPI 10. Eu acho que com esse vídeo aqui já poderia dar aquela curtida aqui naquele vídeo. Se não conhece os outros vídeos, eu tenho outros aqui. E se quiser se inscrever no canal, fica à vontade. Mas eu queria saber com vocês. Vocês estão ansiosos com o GLPI 10? Sim ou não? Deixa aqui nos comentários. E eu queria saber também quem é que vai ser o corajoso que vai jogar aí o GLPI 10 beta e vai tentar trabalhar direto com ele. Não, tô brincando, não façam isso. Mas se botar, deixa o comentário aí embaixo.